E no mundo mágico da matemática, estamos na galáxia aqui, né? Na superestelar, porque a gente fez mais aulas de Enem numa pegada um pouco diferente, né? Diferente. Foi um super Enem ativar meio raciocínio lógico, né? Meio de aplicação no passo a passo. E o legal é aquela palavra-chave. Toda a questão do Enem tem uma palavra-chave. E se você conseguir diagnosticar, né? Se identificar qual é essa palavra-chave, aí é sucesso garantido, porque de lá você destrincha o restante, tá certo? Aí muitos ficam assim... Tem que ticar a palavra-chave. Mas demora muito, porque tem que fazer a palavra-chave e tal. Mas isso é na preparação. Você está se preparando. Lembra da escadinha lá da lógica? Você está treinando. Quando chegar no dia da prova, vai ser automático. Você já vai lendo, sublinhando. Sublinhou, já está tudo certinho. Isso, e nessa aula 51 a gente fez essa pegada nova aí do Enem, né? Dando continuidade no que a gente já vinha fazendo, só que agregando um pouquinho mais de estratégias, né? Vamos rever alguns tópicos de conhecimentos matemáticos aí, inclusive aquelas que mais caem no Enem, né? Vamos dar uma olhada? Olha lá, aula 51.2, a nossa revisão. Vamos começar assim, vamos ver. O que mais cai? Além das lágrimas, né? Além das lágrimas, nós temos, olha lá, 25% da prova, matemática financeira e estatística, tá? Matemática financeira e estatística. Aqui nessa parte de estatística entra, né? Já falamos, média, moda, mediana, gráficos, tá? Beleza. Depois nós temos lá, ó, 15% equações, inequações e polinômios. Trabalhamos polinômios no terceiro ano, então tá de boa. E aí vem mais um pouquinho de 25%, né? Ou seja, um quarto da prova geralmente está dentro da geometria espacial. Então, conteúdo do segundão aí, relembra, né? Toda a unidade 2 do segundo ano foi geometria espacial. Que se você juntar e somar com a geometria plana, olha aí, né? Com os 12% da geometria plana, fica aí com 37% só de geometria, gente. Vale a pena se dedicar na geometria, dá pra ver, né? 11% probabilidade, análise combinatória e sequências, né? Uma mistura de primeiro e segundo ano aí. E outros tópicos, né? 12% outros tópicos. E aí o mais legal é que razão, proporção, tá tudo envolvido aqui, ó. Porcentagem, na maioria dessas de matemática financeira e estatística, envolve essas questões dentro delas, entendeu? E aí é claro que nas demais também tá sujeito a encontrar. Agora, razão, proporção e porcentagem, você vai ver aí no primeiro tópico, é aquele que mais contempla esses assuntos que a gente já falou algumas vezes, né? Isso mesmo. E aí vamos lembrar alguns detalhes aqui, vamos ver. Porcentagem, né? Tá lá no tópico, lá, ó, razão centesimal com denominador 100. Nós temos a representação dela em percentual, que é com símbolo, em forma de fração e na forma decimal. E lá embaixo o processo, olha lá, para converter da simbólica para a fração, é só você tirar o símbolo e dividir por 100. Da fração para o decimal é só dividir por 100. E 13% nada mais nada menos que 13 por 100. Porcento já quer dizer por 100. Né? Colocamos a vírgula, fica decimal. E uma coisa bacana também é como um passe de mágica, né, a gente relembrar as porcentagens notáveis. O professor Maurício já falou algumas vezes aí em determinadas aulas. Vamos relembrar. 10% dividir por 10. É um passe de mágica. Cortar o zerinho lá, andar com a vírgula uma casa para trás, é um passe de mágica. Plim! Já 20% foi. Dividir por 5. E 25? Dividir por 4? 50%. É a metade, divide por 2. Ah, então esse aqui é o coração da revisão, né? Isso. Olha aí, uma vez você sabendo esse slide aqui, você vai longe aí, já com uma dinâmica diferenciada, mais rápido, né? E não passa trabalho aí no dia do exame nacional, tá certo? Essa foi a nossa revisão que pode aí te ajudar nas atividades de sala, mas lembrando que quando a aula é Super Enem ativar, as questões elas vão variar de assunto, né? Isso. Porque a gente tem que criar resistência de prova. Verdade. Certinho? Certo. Então, mão na massa, agora é com vocês. E aqui estamos juntos, falando junto, fazendo junto,
É isso aí, né? Vamos nas atividades de sala. Tá preparado? Preparadíssimo. Questões do Enem. Questões do Enem. Criou resistência? Tô resistindo aqui. Tá resistindo? Vamos lá, então. Atividades de sala na área. E a hora é agora tirar as dúvidas. Vamos ver? Primeira questão da atividade Enem 2019. Prova cor cinza. Mudar um pouco, né? Um mestre de obras deseja fazer uma laje com espessura de 5 centímetros. Já tica aí, ó, 5 centímetros. Vou pegar até o marca-texto, tá? Tica. A espessura de 5 centímetros. Muito bem. Utilizando concreto usinado, conforme as dimensões do projeto dadas na figura. O concreto para fazer a laje será fornecida por uma usina que utiliza caminhões com capacidade máximas de 2 metros cúbicos, 5 metros cúbicos e 10 metros cúbicos de concreto. Já ticou essa outra informação. Aqui nós temos a figura que vocês devem analisar. E aí vem a pergunta. Comando. Qual a menor quantidade de caminhões utilizando suas capacidades máximas que o mestre de obras deverá pedir à usina de concreto para fazer essa laje? Beleza. Aí Temos tem as alternativas, não mas vamos por nem enquanto ler, né? não é importante para gente. Aí vem o detalhe. Professor, mas essa figura não é uma figura espacial, é uma figura plana. Mas a gente sabe a altura, não sabe? Isso, nós vamos Olha colocar lá, concreto. Né? A espessura, né? A gente sabe a espessura, então é como se aqui, ó, ela tivesse a sua altura, né? Isso. Ó, entendeu? Prontinho. Tan, 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 tran, tran, tran. É como se ela tivesse espessura. E essa espessura tem 5 centímetros, né? 5 centímetros. E aí vem o segundo tópico. Esse tópico não está na questão, lá está escondido. Por quê? Porque aqui tudo está em metros. E lá ele fala que a espessura é 5 centímetros. Precisamos fazer o quê, então? Transformar, né? Transformar. Então já sei que 5 centímetros, né? Isso. Sim, acho que fazer um centímetro decente aqui. 5 centímetros eu preciso transformar em metros. Metros, né? Será que é quantos metros? Aí você pode ir até na tabelinha lá, né? Metro, decímetro, centímetro, né? 5 centímetros, completa até chegar no metro, então 0,05 metros, tá? Pra gente usar isso lá na frente nos cálculos, tá bom? E como aí, é que calcula o volume? o volume é a área da base vezes a altura, né? Então pronto, fechou. Pronto. E aí a gente tem que calcular a área da base, né? Isso. Mas a minha base também não é uma figura definida, não é um retângulo, não é um triângulo. E aí, como que a gente pode estar fazendo isso aí, figuras, né? Tica em figuras conhecidas. Isso! Aí a gente pode fazer de 2 jeitos, né? Ou a gente calcula o todo, né? Taranã, taranã, e diminui esses pedacinhos aqui, que foi o que a gente fez nas atividades de sala aí. Ou, se você quiser, divide ela aqui, né? E soma também, né? Aí você que decide as opções aí para ticar. Tá bom? Vamos fazer, a grosso modo, quanto que é a largura vezes a altura, né? A profundidade, né? A gente tem 14, aqui a gente vai ter 5, mais 2, 7, mais 1? 8. 8, então aqui tem 8 metros, né? Então vamos lá, vamos calcular a área? 14. Isso, a área da base, né? Nós estamos calculando a área da base. 14 vezes 8, porque é um retângulo, né? Base vezes altura. 14 vezes 8 vai dar 112, né? Isso, 10 vezes 32, 8 dá 80, 4 vezes 8, 32. 80 com 32, 112. Beleza. Então é só multiplicar o 112 vezes 0,05? Temos que descontar esses 2 retângulozinhos aqui. Esse aqui, ó, é 3 vezes 1, não é? Olha lá. Vou colocar até uns nomezinhos para eles aqui, ó. Vamos colocar área 1, né? Vamos colocar área 1 e aqui área 2, que a gente vai ter que descontar. Um deles tem 3 vezes 1 e o outro tem 3 vezes 2. 3. 3 vezes 3, Isso, 3 vezes 3. Então a gente vai descontar aqui 3 vezes 1? 3. 3 vezes 3? 9. 9, né?
Então, a gente está descontando lá, ó, a nossa área 1, tá? Vamos lá aqui, ó. Quem é a área 1? Área 1. Área 1 vai ser 3 vezes 1, que é 3. Área 2, 3 vezes 3, que é 9. Tem uma folha lá no final, em branco. Será se? Oh, agora já fomos longe. Vamos lá, 112 tira 12. Fica 100. 100, né? Então, essa é a minha área da base, né? 100 metros cúbicos. Quadrados, né? Área da base. Área da base. E nós vamos no volume agora, então. Quem é o volume? O volume área da base vezes a altura. A área da base é 100 vezes 0,05. Oh, que legal, né? O que a gente faz aqui? Multiplica e troca a vírgula, né? Isso. Na hora de multiplicar por 100, troca a vírgula por 2, dá 2 pulinhos com a vírgula, né? Multiplicar por 100 é dar 2 pulinhos com a vírgula. Então, vai ficar 5 metros cúbicos. Vamos nas alternativas? Vamos dar uma olhada aí. Bom, olha só, o comando da questão. Ele quer, né, chamar os caminhões de forma que o caminhão venha com sua capacidade máxima. É o comando da questão lá. Então, para pegar 5 metros cúbicos, ele precisa de 10 caminhões com capacidade máxima de 10 metros cúbicos? Bom, 10 vezes 10 vai dar 100. Então, essa aí exagerou, passou demais. 5 caminhões com capacidade máxima de 10 metros cúbicos? Bom, eu achei 5 lá, né? Será que é essa daí, então? Ah, mas um caminhão já tem 5 metros cúbicos, então não vai precisar de tudo isso, né? Um caminhão com capacidade máxima de 5 metros cúbicos? Pronto. Olha, um caminhão só, 5 metros cúbicos. Beleza, um caminhão, 5 metros cúbicos, fechou, né? Então vamos dar o tique. O tique é letra C. Na letra D? 10 caminhões com capacidade máxima de 2 metros cúbicos, vai dar 20 metros cúbicos, né? E a letra E? Um caminhão com capacidade máxima de 2 metros cúbicos. E aí faltou, né? Aí faltou. Faltou 3 metros cúbicos. Então aqui ficou fácil, né? Então voltando aqui, ó, a gente precisou da área da base vezes a altura. A altura estava em centímetros, a gente precisou transformar para metros. E aí a área da base tinha uns detalhezinhos aí, porque a figura, ela não era uma figura plana convencional, né? Não era um retângulo convencional, então a gente teve que fazer os devidos descontos, mas no final dá tudo certo. Beleza. Beleza? Tudo certo até aí? Tudo certo. Vamos na questão de número 2. Vai lá. Uma pessoa que perdeu um objeto pessoal quando visitou uma cidade pretende divulgar nos meios de comunicação informações a respeito da perda desse objeto e de seu contato para eventual devolução. Então o cara viajou, perdeu alguma coisa lá, ó. Beleza, até aí tudo bem. No entanto, ele lembra que, de acordo com o artigo 1234 do Código Civil, poderá ter que pagar pelas despesas do transporte desse objeto até sua cidade e poderá ter que recompensar a pessoa que lhe restituir o objeto em pelo menos 5% do valor do objeto. E aí eu dou uma ênfase para os senhores na palavrinha ali, ó, entre aspas, né? Pelo menos. Sempre vai ter esses detalhes, né? A gente precisa dar o tique. Isso aqui é importantíssimo. Porque quando fala pelo menos, significa que é no mínimo 5%. Verdade. Né? No mínimo 5%. Vamos lá então? Continuando a leitura, vamos ver. Ele sabe que o custo de transporte será 1/5 do valor do atual objeto. Pegar o marca-texto aqui. 1/5. 1/5 do valor. Só quero amarelinho, né? Amarelinho. Vai. E como ela tem muito interesse em reavê-lo, pretende ofertar o maior percentual possível de recompensa, desde que o gasto total com as despesas não ultrapasse o valor do objeto. Beleza. Nessas condições, o percentual sobre o valor do objeto dado como recompensa que ela deverá ofertar é igual a 20, 25, 40, 60 ou 80%?
E aí é que são elas bem simples essa, tá, gente? Muito fácil. Muito texto, muita leitura, muita interpretação, né? São detalhes que podem até fazer a diferença, né? Mas o que vai te importar aqui é esse 1/5. Porque é o que ele vai gastar com o transporte. E o que é 1/5? Você sabe? Em percentual? Já colocamos lá na matemática, né, das coisas. Dividir por 5 é o mesmo, né, é o mesmo que calcular 20%. Isso mesmo. Ou seja, se eu multiplicar por 20 aqui, né? Se eu multiplicar por 20, eu vou ter 20 por 100, que é o mesmo que 20%. Então, esse custo com transporte, né, é de 20%, mas ele quer saber o quê? O percentual sobre o valor do objeto. Então, o 20% não é a resposta. Não, o 20% é o que ele vai pagar com transporte só. Com transporte. Então, o restante, né, da minha pergunta, eu vou ter que fazer aquele descontinho que a gente já fez algumas vezes, né? Isso. Então, a resposta correta é 80%. E aí, muito cuidado, porque na letra A já tem um 20%, olha lá. Sempre vai ter, né? E aí eu poderia pensar o quê? 20 mais 5 também, né? Porque tem aquele 5 que ele falou lá, mas aquele 5 é pelo menos. Como ele quer muito o objeto, ele quer de volta, então, para ele receber de volta, ele tem que ofertar até 80%. Essa palavrinha pelo menos tem que ter muito cuidado, somente, pelo menos, né? Respectivamente, tem tudo isso, né? Beleza. Então, olha aí que legal. Fizemos 2, né? A terceira questão do Enem a gente fez na aula, tá? Né? Mediante que a gente já deduzia que não daria tempo para fazer as 3 na correção, eles ganharam de bônus, né, professor Maurício? Na aula. Já fizemos ela na aula, então já está mais do que corrigida e conferida junto com vocês, tá? As questões do Enem, elas, para a gente fazer a leitura, trazer a interpretação, a explicação, o cálculo de tudo isso, muitas vezes demora bem aí, né, uns 7 a 8 minutos, então 2 para correção aqui foi suficiente. E é porque assim, a gente quer deixar para vocês o seguinte, os caminhos, né? Porque assim, tem várias rotas. Teve aluno que falou assim, eu fiz por aqui, eu prefiro fazer assim. Mas são várias rotas que nós saímos e temos que chegar no mesmo lugar. Né? E esse lugar tem que ser, né, alcançado no menor tempo possível. Por isso que nessa aula nós fizemos o quê? Tentamos encontrar um jeito fácil, um recurso, de que vocês pudessem, ao ler a questão, já, é isso. E às vezes vocês vão olhar uma questão na internet, vai lá uma gama de resoluções, né? Um professor resolve de um jeito, tem um vídeo de outro, tem um site de outro, e aqui a gente ainda resolve de outro, né? E aí isso é o quê? As estratégias, cada um tem uma linha de raciocínio, vários caminhos para se chegar no mesmo lugar, mas a gente sempre busca aquele mais curto por conta do seu tempo na prova do exame, tá bom? Eu ainda vou dizer para vocês mais, muito cuidado, tá? Ao estar pesquisando em alguns sites aí, resoluções, porque tem muitos aventureiros aí, né, tentando buscar seguidores e tal, e aí colocam lá de qualquer jeito e às vezes acabam confundindo a cabeça de vocês. O nosso trabalho aqui de prepará-los para o Enem é um trabalho de fazer com que vocês encontrem o caminho mais fácil, aplicando a teoria, aplicando a lógica e os conhecimentos que vocês têm já, né, lá prévios, desse tempo todo de estudo aí. Os pré-requisitos que eles já carregam com eles, porque às vezes tem uns caras que respondem lá e jogam um monte de coisa ali. Tem que ter cuidado, né? Vai buscando aquilo que te atende melhor. Inclusive, a gente aqui, né? Mas a gente não consegue fazer todas, né? Então, muitas aí vocês vão querer pesquisar na internet. Então, busca aquele caminho que você acredita que seja satisfatório para você, tá bom? Então, na próxima aula a gente tem uma outra aula, né, desse mesmo formato, nesse tipo, porque é aí que a gente quer dar o foco mesmo agora, né, no Exame Nacional, na reta final da matemática do 3º ano, tá bom? Ficamos por aqui, até a próxima aula, tchau, tchau!